Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius Dacal e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade na nossa série de React para iniciantes. Nesse vídeo a gente vai aprender como que a gente implementa um formulário para cadastrar a nossa promoção. Então acompanha comigo até o final. Então galera, um dos próximos passos que a gente tem para a gente poder dar continuidade no nosso projeto é implementar o nosso formulário de cadastro e edição das nossas promoções. Nesse vídeo a gente vai focar em como que a gente faz o cadastro delas. Para esse início da construção do formulário, a gente não vai utilizar nenhuma lib. A gente vai implementar tudo utilizando apenas o React e os nossos inputs nativos, o input, a tag form. A gente não vai recorrer a nenhuma lib para controlar o state no nosso formulário. Aprendendo dessa forma, utilizando a maneira nativa, digamos, de se fazer, vocês vão entender por que é interessante usar uma lib, ou quando utilizar uma lib e quando não utilizar. E também vocês vão ser capazes de entender como é que uma lib pode estar construindo tudo por debaixo dos panos, o que é muito interessante, porque vai te dar uma flexibilidade muito maior lá no futuro. Por isso que nesse vídeo a gente vai trabalhar focado utilizando somente o que o React traz pra gente. Não vai utilizar nenhuma lib como form, como redux form ou qualquer coisa parecida. Beleza? Então sim, para a gente prolongar mais ainda o assunto, vamos direto para o código para a gente começar a codar. Beleza? Então aqui a gente tem o nosso pull request, que eu deixei aberto, né, na semana passada para o pessoal da approve. Então a gente teve um approve ali, eu vou fazer um merge dele. Então faz um merge dele aqui para master. E ele já fez o merge. Vou aqui para o Trello, eu vou mover o nosso card, que era relativo àquela tarefa, vou mover para done, porque ele já está pronto, tá? E localmente aqui, eu ainda estou na feature 6, eu vou trocar para master e vou fazer um pull para puxar aquelas alterações que eu já terminei. Só para lembrar que se você não assistiu os outros vídeos anteriores ainda, o link está aqui em cima, assiste os outros vídeos e depois volta aqui. Combinado? Então aqui a minha branch já está atualizada. Vou fazer um clear. E vou iniciar os nossos builds. Vou iniciar aqui a parte da API. Também vou iniciar a parte da UI. Ele já vai trazer aqui para a gente a página da maneira como estava funcionando já anteriormente. Eu vou aqui no meu board, a próxima tarefa que eu tenho para trabalhar é essa daqui, já vou puxar para doing, e é para implementar o formulário de criação de promoções. Aqui ele está falando que o mesmo formulário vai ser utilizado tanto para criação quanto para edição, mas nesse ticket é para a gente cobrir a funcionalidade de criação. Ele também já dá os campos aqui, que é para ser utilizados no formulário, e a gente também tem aqui a descrição, que é para após preencher todos os campos, é para a gente redirecionar o usuário para a listagem de promoções, trazendo a promoção que a gente criou, é para trazer ela por primeiro. Então aqui, se a gente abrir aqui a nossa imagem de exemplo, ele já tem aqui como é que é para ficar o nosso formulário e os campos. Então, vamos começar a implementar. O primeiro passo para a gente implementar é ir aqui nos components, aqui na pasta promotion. Eu vou criar uma nova pasta aqui dentro dela, vou chamar de form, que é o nosso promotion form no caso, e já vou criar um componente ali dentro dele. É o form.js. Já tenho que importar o React, porque vai ter JSX aqui dentro. Já defino o nome dele, promotion form. Já copio esse nome aqui e faço um export default. Tá? Aqui dentro, só para a gente confirmar que está funcionando, vou dar um return. E vou chamar ele, começar com uma div aqui. Vou colocar um H1 aqui dentro. E vou colocar promo show. E o nosso H2 era nova promoção. Conforme está no nosso layout, né? Salvei aqui.
E agora que eu iniciei esse componente, a forma que a gente tem para incluir ele lá na tela é a gente ter uma rota específica para ele e a gente ter uma configuração de página. Se a gente for ver, a gente já fez isso, tá? Então a gente criou o nosso Page Promotion Form e a gente definiu que quando estiver no /create, na URL /create, é para ele renderizar essa página aqui que já está criada. Se a gente entrar aqui no Pages Promotion Form, a gente está renderizando atualmente só um conteúdo estático e é só form e se tem um ID, qual que é o ID daquele form. É a única coisa que a gente está fazendo. Para a gente poder fazer isso funcionar agora, a gente vai importar o nosso Promotion Form aqui, que no caso é o nosso componente, não é a nossa página. Então, Components Promotion Form novamente, por causa da pasta. A gente recebeu uma pergunta, uma sugestão, na verdade, no GitHub, para a gente, ao invés de a gente nomear o nosso componente como, no caso, form.js, a gente nomear ele como um index. Porque daí, como ele é um index, a gente não precisaria repetir um nome aqui, né? Porque realmente é chato ficar repetindo o nome. Concordo que é chato. O problema é que, no meu ponto de vista, eu acabei decidindo por não utilizar index, porque ele começa a ter um monte de tab aqui no editor, tudo com index.js, index.js. Então você está editando vários arquivos e todos eles estão com o nome index.js. E você acaba perdendo um pouco do contexto de qual arquivo que é a tab. Ele até dá aqui o caminho, né, na tab, mas às vezes não é tão preciso, digamos assim. Não acaba não passando tanto o contexto que a gente está buscando. Então, por esse motivo, eu decidi não utilizar o index e sim utilizar um nome, nomear o arquivo mesmo, de acordo com o nome do componente dele. Tá? Então, aqui a gente já importou o nosso componente. Eu vou, então... Aqui eu posso remover esse conteúdo, na verdade. Vou passar ele aqui, tá? E... Por enquanto, não vamos passar o ID. Vamos deixar sem passar o ID só, porque a gente não vai implementar essa parte do update. E o ID só serve para a hora do update. Enquanto a gente está criando, não existe um ID ainda. Tá bom? Eu vou salvar esse cara aqui e vou lá no browser para ver como é que isso está funcionando. Vou clicar aqui em nova promoção e ele já está renderizando aquela página. Agora que vocês vão ver a reutilização de alguns componentes de estilização. No caso aqui, ele está renderizando aqui no canto. Lembra que a gente criou um componente específico para a gente poder centralizar o nosso conteúdo do tamanho que a gente quer no meio da tela? A gente vai começar a utilizar isso agora. Então, eu só vou copiar esse UI Container aqui e vou jogar ele aqui na minha outra page e vou colocar ele ao redor aqui, substituir essa div pelo UI Container. Vou salvar e ele já centralizou aqui para mim na tela. Tem alguns outros componentes também que a gente pode abstrair para a gente poder reaproveitar eles. O button é um exemplo, mas eu vou deixar para aplicar essa reutilização um pouco mais para frente, para a gente primeiro poder entender o problema de não reutilizar. E daí a gente vai conseguir compreender melhor a importância da reutilização desses componentes, como que a gente pode realmente pegar todos eles que estão todos espalhados e transformar num componente customizável. No caso, o button, que aceita vários temas, que aceita várias cores. Então, vamos primeiro enxergar um pouco do caos, é o que eu costumo dizer, principalmente quando eu estou criando a arquitetura de uma aplicação. Gosto de definir uma parte base dela para a gente seguir, mas prefiro ver qual caminho que ela vai tomar, qual caos que ela vai gerar, para depois eu ver todas as possibilidades que eu tenho que cobrir com a minha arquitetura, e aí sim eu bolo uma arquitetura que atende da melhor maneira a situação que a gente tem para aquela aplicação. Porque isso também acontece, as aplicações não são todas iguais e não é um padrão que vai funcionar para todas elas. Às vezes a gente tem que fazer algumas adaptações de projeto para projeto. Então aqui ele já está renderizando. A gente vai começar a implementar nosso formulário de fato. Deixa eu pegar aqui no meu formulário. Tá aqui. Vamos começar com a tag form.
Vou colocar uma div aqui por enquanto. Essa div vai ser um wrapper para cada field que a gente tem no campo, tá? Vou colocar o class name dela de promotion form group. Então vai ser cada input, label input vai ser um grupo dentro do meu formulário. Então vou começar aqui pela label. A primeira que eu tinha era título, né? Título. E vou ter um input, tá? Esse input ele precisa ter um name para poder funcionar. Então o name dele vai ser title, porque lembra aqueles campos que a gente tinha para as nossas promotions? Ele vai ter o mesmo name, cada input vai ter o mesmo name dos campos que a gente tinha. Então quando a gente fez o request lá na Pages, os resultados que eles estavam trazendo, as propriedades, vão ser as mesmas que a gente tem no formulário. Então, só para vocês poderem entender, vamos aqui pular aqui para API, aqui no db.json. E eu vou pegar e copiar aqui um exemplo desses caras e colar ali. Então, ele tem que ter o ID, por enquanto a gente não precisa, porque a gente está criando, então a gente não tem o ID ainda. Mas a gente tem que ter um campo title, price e image URL aqui. Então, o que ficou faltando, por algum motivo a gente acabou não incluindo nas aulas, é a URL em si. Porque a gente precisa... A URL da imagem é só para mostrar a imagem, só que a gente também precisa de uma URL para a gente ir para a promoção. Porque a gente só está listando as promoções, mas a gente tem que ter um link para ir para o Magazine Luiza, para ir para a Amazon. Então esse campo ficou faltando mesmo. E acabou passando batido. O que eu vou fazer aqui para corrigir no meu db.json, eu vou incluir esse campo, tá? Vou incluir esse campo bem rapidinho, embaixo do price. Eu vou colocar aqui URL. Vou colocar como uma string vazia. Vou salvar. E aí eu garanto que todas as minhas promoções já tem uma URL, mesmo que seja vazia. Depois a gente pode corrigir incluindo as URLs corretas. Então, esses campos que a gente vai ter que ter. O primeiro ali, vou incluir... Deixa eu comentar aqui só para parar de reclamar o erro. Então, vou incluir o título. Então, é title. E aqui, além do title, eu também tenho que incluir... Para a gente poder respeitar os padrões de formulário, vamos incluir um ID para a gente poder associar com a nossa label. Então, ID, title. Tem gente que confunde essa parte, tá? A label, ela se associa com o ID do input, não com o name. Então, por isso que é importante poder incluir esse ID dentro do nosso input para a gente poder associar com a label. Na label do HTML... a gente tinha, para associar com o input, a gente tinha uma propriedade chamada for. Aqui no JSX, for é uma palavra reservada. Se você lembrar, for no JavaScript é uma palavra reservada, então a gente não pode utilizar ela aqui como uma propriedade. E eles acabaram adotando um outro nome, que é o HTML for. Faz a mesma coisa que o for. Então, HTML for. E coloco aqui title. Que esse cara aqui vai associar com esse ID aqui. Qual que é uma das importâncias dessa associação é que leitores de tela, eles acabam entendendo que aquela label pertence àquele input, e também ali quando o browser consegue entender em si. Então, quando você clica na label, ele já dá um focus no input, ele consegue associar uma label ao input, sem colocar esse HTML fora, ele pode ficar um pouco perdido, tá bom? Por isso que é legal incluir ele ali. Outra coisa que a gente precisa implementar, vamos colocar um type nele, então é type text, e vamos salvar. Eu salvei, ele já incluiu esse título aqui e o input. Vamos começar a estilizar um pouquinho para ficar um pouco mais parecido com o que a gente tem aqui nesse nosso layout, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou copiar aqui o promotion form group. Vou criar um novo arquivo CSS, então form.css. Vou colar ele aqui, vou colocar que ele é um display flex. Tá? E o flex direction dele vai ser column, porque eu quero que tudo fique um embaixo do outro. Então, eu vou colocar um flex direction column.
E agora eu importo esse cara aqui dentro. Então, import form.css e ele já vai atualizar o meu estilo lá no browser. Deixa eu ver aqui no browser, ele já atualizou. Agora falta a gente aplicar altura para ele. Então, aqui no form, eu vou copiar novamente esse cara e eu vou falar que todo mundo que for uma label aqui dentro do group vai ter um margin bottom de 5 pixels. Vai ter um font size de 14 pixels, que é o que está compatível ali com o nosso design. E vou colocar um font weight de 500, que é também o que está lá. E a cor a gente vai pegar aqui. Vou copiar aqui e vou deixar o código aí para vocês, que é 555. Ele está aqui com 6 dígitos, mas se vocês usarem só 555, funciona exatamente da mesma maneira. Vou salvar, vou vir aqui no meu browser e ele já aplicou ali o estilo que está no design. Só falta agora o input. Copiar esse cara, jogo aqui o input. Tá? Meu input ele tem que ter um border de 1 pixel, solid. Vamos copiar também qual que era aqui o border dele. Então é um AAA. Border radius dele é de 8 pixels. É isso mesmo? É. Aqui ele está bem mais arredondado. Se a gente der 2 cliques aqui, ele é possível ver aqui no layout, que é de 8 pixels. E vou colocar um background. Vou deixar branco, que é o que está lá. Salvei. Vou vir aqui, ele já está um pouco mais parecido com o resultado final, só falta a altura. Então, height é de 36. 36, exatamente. Então, 36 pixels. Vou salvar. E ele já está bem mais próximo do que eu quero lá no final. Então, só falta o padding ali, porque ainda ele está colando ali o cursor bem no canto. Eu vou incluir aqui, então, um padding. Para cima e para baixo eu quero 0, mas nas laterais eu quero 10. Salvei, já está com padding. Então, o próximo passo agora é a gente duplicar esse campo. Agora, ao invés de título, a gente tem, de acordo com o nosso design, a gente tem um link. Tá? A label vai se chamar link, mas aqui o campo, nosso campo, se chama URL. O próximo é o imagem URL. Então, nossa label aqui é imagem URL. E o nome do nosso campo, de acordo com o que está lá, nosso banco de dados, image URL. Então, aqui link. Pronto. A gente já tem esses campos, faltou mais um campo, que é o preço. Eu duplico novamente. Aqui é price. E aqui é preço. Aqui o type a gente vai mudar para number, para permitir somente que números sejam inseridos. A gente vai salvar. Vamos ver como é que tá ficando. Aqui ele já tá ficando bem mais parecido com o nosso design final. Vamos colocar um pouco de margem aqui entre os grupos. Então eu vou colocar um margin bottom de 15 pixels. Já temos um resultado bem melhor. E agora ficou faltando o nosso botão de salvar. Então aqui vou incluir mais uma div. E colocar um button. O type desse button tem que ser submit. Nossa label aqui é salvar. Salvei, está aqui o nosso formulário já com o nosso botão de salvar.
Agora, qual que é o próximo passo? Nosso próximo passo, agora que a gente já tem esse formulário, que ele já está montado, o que a gente precisa fazer é começar a armazenar esses valores do nosso formulário dentro de um objeto. Porque na hora que a gente fizer o submit desse formulário, a gente tem que ter já um objeto com os valores do formulário para a gente poder enviar para a nossa API e realmente criar a nossa promoção. Como é que a gente faz para armazenar esses dados do formulário dentro de um objeto? Para isso, a gente vai precisar de um state. Agora que eu já criei aqui os fields, que eu não vou precisar mais desse exemplo, vou remover. Tá? Toda vez que a gente vai precisar de um state, a gente tem que importar o nosso useState. Importar ele aqui. E aqui, o que a gente vai armazenar dentro desse state são os valores. Então, eu vou chamar de values, set values. Fazer um useState e ele tem que começar com um objeto vazio. Para esses valores iniciais, para a gente garantir que a gente vai ter todos os campos ali, eu vou iniciar todos eles com um vazio. Então, eu vou colocar aqui const initial value. Vou definir um objeto, daí eu coloco título vazio, começar a duplicar aqui. Então, a gente tem o título, URL, tem image URL e tem por último aqui o price. Então, price. Price eu vou definir ele também como... Posso definir aquele como 0. E agora que a gente tem aqui o nosso initial value, eu posso simplesmente passar ele aqui para o useState. E daí o nosso useState vai sempre iniciar com esses valores aqui. Tá? Agora que eu já tenho esse valor aqui, eu quero fazer um update nesse objeto sempre que um dos valores do meu formulário mudar. Para isso, eu tenho que criar uma função, ela vai se chamar function onChange. Essa função a gente vai passar para todos os nossos inputs. Tá? Essa função ela vai receber um evento, que é o evento do onChange, e através desse evento a gente consegue capturar um name, através do evento, e também consegue capturar o valor atual do input. E daí a gente vai ficar fazendo a atualização desse objeto. Então aqui a gente recebe um evento, tá? Desse evento a gente vai extrair um name e vai extrair um value dentro do event.target. Então se vocês fizerem um console.log em event.target, vocês vão ver que ele vai trazer o name e o value, que é o name do input em si e o value atual desse input. Tá? Então, pega esse onChange agora aqui e passa para todos os nossos inputs. Então, aqui coloca onChange, tá? E passa aqui para todos os nossos inputs, a gente vai passar esse onChange. Então, esse onChange, como a gente está passando aqui para o nosso input, a gente está passando um onChange para ele, toda vez que a gente digitar alguma coisa e alterar o valor desse input, ele vai executar a função onChange, passando um evento para ela. Esse evento vai ter o name que a gente definiu aqui e vai ter o valor atual desse input. Então, sempre a gente pode passar a mesma função para todos eles, porque sempre eles vão executar essa função passando o name de cada um. E nisso a gente consegue fazer a coisa ficar dinâmica. A gente não precisa passar uma função diferente para cada um, porque essa mesma função vai retirar os valores dinâmicos através do evento. Então, agora que a gente já tem todos eles aqui e estão executando, a gente vai simplesmente... Eu vou fazer um console.log, passando o name e o valor aqui. Uma dica legal aqui para fazer um debug é que você coloca o nome das variáveis que você quer fazer um debug no console.log e depois coloca o redor de chaves para transformar isso num objeto. E na hora que você for ver o teu console.log, ele já vai ter o nome e o valor de cada variável. Né? Ao invés de só colocar o valor da variável aqui, ele só apareceria só os valores dela. Aí você poderia ficar perdido. Então agora que a gente está alterando, a gente está fazendo um console.log. O name, ele está como title, porque eu estou alterando o campo título, e o valor está com esse valor aqui.
Se eu alterar o link, teste, ele começa o name, daí no caso é o URL, e o valor, teste. E agora como é que a gente faz para atualizar aquele nosso objeto? Tá? Normalmente, para atualizar o objeto, você faria algo, utilizando mutabilidade, no caso, você faria algo assim, values, aí você passaria aqui o name, né, que você quer atualizar, e passaria um novo valor. Tá? Normalmente, para atualizar um objeto, se você não trabalhava com React, você faria dessa maneira aqui. O problema de fazer isso daqui é que você está alterando o valor original, o objeto original, tá? Porque esse objeto está armazenado numa memória, na tua memória, num ponto da memória, e fazendo essa modificação aqui, você está alterando aquele mesmo ponto na memória. Isso aqui é uma fonte de bugs para o React, porque o React ele não vai conseguir entender direito quando que você mudou ou não um valor do teu state, um valor do objeto. Então, a maneira correta para você atualizar, você tem que criar um novo objeto a partir do anterior e mudar a propriedade que você quer. Como é que você faz isso? Você poderia simplesmente fazer assim, utilizar o spread, values, aí você pode passar aqui colchetes, tá? Porque você vai utilizar uma variável aqui dentro. Então você passa aqui o name, value. Fazendo isso daqui, essa linha, você está criando um novo objeto a partir do anterior e mudando somente a propriedade que você quer. Tá? Somente essa propriedade, a propriedade dinâmica. No caso, quando for convertido, isso daqui vai ser convertido na hora que for executado, ele vai converter isso daqui, por exemplo, em title. Né? Se a gente mudou o título. Ou em um URL. É igual ao novo valor. Tá bom? Vamos voltar aqui. Dessa forma que a gente fez aqui, ele fica dinâmico. E daí ele altera baseado na variável que a gente está recebendo. Como a gente tem esse novo objeto aqui, que já foi criado, a gente faz um set values dele. E dessa maneira, não esquece de remover esse outro exemplo aqui, para não quebrar toda a nossa lógica. E dessa maneira aqui a gente está atualizando o nosso objeto a cada vez que a gente muda o nosso input. Como é que a gente pode ver isso funcionando? Vamos fazer um console.log disso, tá? Values, da nossa variável values. Agora, toda vez que a gente fizer um onChange, ele vai fazer um update do state e esse console.log é para imprimir um objeto com os valores atualizados. Vou fazer um reload. Aqui, no primeiro render, ele já imprimiu com os valores iniciais. E eu vou fazer um teste. E daí, cada vez que eu dou um teclo ali no input, tem uma mudança e ele faz um console. Então, ele está alterando ali os valores do título. Se eu mudar o da URL, é para minha URL começar a atualizar. Então, como vocês podem ver aqui, está atualizando. Isso está garantindo que sempre o meu values aqui ele vai ter o último valor que é dos meus inputs. Vou remover o console.log. Com isso daqui pronto, o que está faltando? A única coisa que está faltando é eu implementar o meu onSubmit, porque agora eu já tenho todos os valores dos meus campos. Então vamos implementar uma função aqui, chama function onSubmit. Tá? Vou receber também um evento aqui. E a primeira coisa que eu tenho que fazer dentro dessa função é fazer um event.preventDefault. O que significa esse preventDefault? Significa não execute o comportamento default que você executaria. No caso de um form, o comportamento default na hora que faz um submit é ele tentar realmente fazer um submit daquele formulário direto pelas maneiras que costumava ser feito antes, que é ele tenta fazer via get, ou seja, ele tenta pegar aqueles dados e ele envia via get, e até a tua URL vai ser feito uma atualização. Para vocês poderem entender na prática como é que funcionava antes, eu vou simplesmente atualizar aqui e fazer um teste com vocês. Vou incluir título, link, aqui imagem e preço. Preço eu tenho que incluir número, né? Vou aqui clicar em salvar. Ele acabou redirecionando a gente para outra URL e na URL tem ali os valores que a gente digitou. Porque ele tentou fazer um submit da maneira
tradicional, assim, digamos. Então, para a gente poder evitar aquele comportamento default, a gente utiliza esse event.prevenTheFall. A única coisa é que a gente também tem que passar aqui esse onSubmit aqui para o nosso formulário. Então, onSubmit, passa aqui para ele. Fazendo dessa maneira, ele já não vai fazer esse comportamento de default de tentar fazer o submit ali da forma tradicional. A gente já passou no submit, o que significa que quando a gente clicar aqui no botão ou quando a gente fazer um submit, tem alguns casos se a gente der um enter ali dentro do formulário, ele tenta fazer um submit também, ele vai executar a nossa função onSubmit passando um evento. Tá? O que a gente precisa fazer aqui dentro desse onSubmit? A gente precisa utilizar o Axios para fazer um request passando os valores do nosso formulário para criar uma nova promoção. Então, eu vou importar aqui o Axios, import Axios from Axios. E aqui dentro a gente vai precisar fazer um Axios.post. A gente vai passar o URL, o endpoint, no caso, para a gente criar. Isso daqui é só um exemplo ainda, tá? E a gente vai passar os valores do nosso formulário. Tá? Essa URL, de onde que a gente pega? Essa URL é a URL da nossa API, mas o endpoint a gente vai utilizar, é o mesmo da promoção também, tá? Deixa eu pegar aqui das buscas. Então a gente pode copiar essa URL aqui. É a mesma, exatamente a mesma. A única diferença é que lá a gente está utilizando o método get, tá? A gente está utilizando o verbo get do HTTP e aqui a gente vai utilizar o post. Se você não sabe o que são os verbos do HTTP, eu recomendo que você pesquise alguns artigos e dê uma estudada, mas basicamente é que o HTTP ele tem os verbos, tem o get, o post, o put, o delete e tem alguns outros, mas os mais utilizados são esses mesmos. E o get a gente normalmente utiliza quando a gente quer obter informações, somente ler informações. O post, quando a gente está criando alguma coisa, quando a gente está criando uma nova entidade, por exemplo. O put é quando a gente está fazendo um update, então a gente está fazendo uma atualização de uma promoção, por exemplo, a gente vai utilizar o verbo put. E o delete, meio óbvio, é quando a gente quer fazer remoção, quando a gente quer deletar um item, digamos, da nossa base de dados, por exemplo. Então, cada um desses verbos a gente utiliza em um momento diferente. O REST, ele se baseia nesses padrões, ele tenta seguir os padrões, utilizar esses verbos HTTP para implementar a arquitetura, né? Implementar os endpoints. Então, como vocês viram ali, a gente chamando get nesse mesmo endpoint, a gente obtinha a listagem de promoções, e agora que a gente faz um post, a gente cria. Se a gente fizesse um put, a gente ia fazer um update, um delete, a gente ia remover. É mais fácil até para, ao invés de a gente ficar decorando trilhões de endpoints da nossa API, a gente consegue decorar só o nome da nossa entidade e a gente sabe que cada verbo faz uma ação dentro da nossa entidade, digamos. Então aqui eu estou fazendo um post, estou passando o nosso payload, que é todo o valor do formulário, né? Já com os campos, e eu vou fazer um ponto .then nele. E aqui nesse ponto .then eu vou receber um response. Tá? Então aqui no then, esse then vai ser executado quando a gente terminar de criar a nossa promoção. E o que é para a gente fazer quando terminar de criar a nossa promoção? De acordo com o que está lá no ticket, assim que terminar de criar a promoção, a gente redireciona o usuário para a nossa listagem. E é isso que a gente vai fazer aqui. E para a gente poder redirecionar o nosso usuário para uma página de forma imperativa, ou seja, o usuário não vai clicar num link, a gente vai redirecionar o usuário depois que acontecer um determinado evento. Por exemplo, terminar de efetuar o nosso request, terminar de criar a nossa promoção. Para a gente poder fazer esse redirecionamento de forma imperativa, a gente vai importar aqui o use history do React Router DOM
que é a nossa lib, que a gente está utilizando para controlar as rotas. E a gente vai utilizar ele aqui dentro, então const history, que é o objeto que ele retorna para a gente, tá? Quando a gente executa esse hooks, ele vai retornar um objeto history para a gente. O history tem um método que é o push, history.push, e você passa para qual URL que você quer fazer o redirecionamento. A gente quer fazer um history push para o URL base, para o root. Então a gente salva aqui. Então terminou de fazer o request, terminou de criar a nossa promoção, o usuário vai ser redirecionado para a nossa página de listagem. Eu acho que era isso aqui, a gente vai já salvou, vou fazer um reload aqui para garantir. Tá? Vou inserir aqui o título. Para cadastrar uma promoção válida, vou entrar aqui no Gatri. Vamos pegar aqui essa almofada de gato. Vamos copiar o link para ela. Copiar o URL da imagem. E qual que é o preço? Então, R$ 24,76. Então, R$ 24,76. E vou salvar. Aqui ele está reclamando porque eu inseri vírgula, acredito, deixa eu ver aqui, ponto, 24,76. Ele está entendendo que ele é um inteiro. Depois a gente pode fazer essa modificação. Vou inserir 24 só para testar por enquanto. Então eu cadastrei, eu cliquei em salvar, ele cadastrou e me redirecionou. E se eu vim aqui como último item da listagem, tá já a nossa almofada ali cadastrada. Se eu atualizar isso daqui, tá? Isso daqui foi cadastrado lá na nossa base de dados. Na nossa base de dados, né? Que é o nosso arquivo JSON. Então, se a gente entrar aqui, ó, nesse arquivo JSON, pode ver que ele já foi incluído aqui. Aqui por último. Então, quem está fazendo isso é a parte da nossa API, o JSON Server. Ele já recebe o request e já faz essa modificação dentro do nosso arquivo JSON. Porque essa parte de receber o request, alterar o nosso arquivo JSON, é tudo JSON Server. Porque daí a gente pode focar aqui na parte do React por enquanto e não precisa ficar se preocupando em implementar API, implementar banco de dados, né? A gente pode focar somente na parte da UI. Então ali a gente já está fazendo o cadastro. A única coisa que ficou faltando aqui é fazer um sort, tá? Porque lembra que a gente tinha um dos requisitos no nosso card era que o que a gente cadastrasse viesse por primeiro. Então, para a gente poder fazer a ordenação, a gente só vem aqui, adiciona um e-comercial, a gente coloca um order, ele vai ordenar pelo campo ID, o order é o ask ou desk, então aqui no caso é desk, porque a gente, afinal, a gente vai ordenar pelo ID e a gente quer que o ID maior venha por primeiro. Então vai ser a ordem decrescente. E o sort pelo ID. Vou salvar. Ele já atualizou aqui, trouxe por primeiro, ele já trouxe a nossa promoção cadastrada. E se a gente cadastrar uma nova promoção, ele vai fazer a mesma coisa. Essa parte aqui do formulário, então, a gente fez utilizando a parte mais nativa, digamos, não precisou nem utilizar nenhuma lib. Eu acho que é interessante assim porque a gente vê como é que as coisas realmente funcionam ali por baixo dos panos, né? Como é que o React interage ali com o input mesmo em si e não apenas utilizando uma lib. Parte de validação, validar realmente, mostrar os erros, a gente pode também implementar mais para frente. E a gente pode sim implementar utilizando uma lib depois para a gente ver como é que é essa evolução de transformar essa parte aqui de um formulário cru, utilizando só os inputs, digamos, e a tag form, e daí depois a gente pode passar isso por uma lib para ver quais são as vantagens de utilizar uma lib ou não. E também a nossa parte que, como vocês podem estar observando ali, a gente tem alguns problemas de layout ali, de design. A gente vai deixar aí para implementar isso mais para frente, implementar alguns componentes ali para que a gente possa reutilizar e corrigir esses estilos. Mas daí a gente
implementa esses componentes e já corrige direto nesses componentes, não fica corrigindo em várias páginas. Para o vídeo de hoje, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o feedback de vocês aí no comentário pra gente, porque isso ajuda bastante a gente. E tem sido super legal receber o feedback de todos vocês, ver que vocês estão acompanhando, que estão aprendendo aí com os vídeos. E isso anima bastante a gente, anima a gente a continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Eu vou abrir um PR com essas alterações que eu fiz, vou deixar aberto lá no GitHub, vou deixar o link, todos os links ficam aí na descrição, é só acessar o link. Se você precisar do link já com essa aula pronta, ou com o começo dessa aula, sempre vai estar aí na descrição, é só acessar ali e pegar esse link. Então, depois, terminando esse vídeo, pode ir lá no GitHub, dar um approve pra gente no pull request, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu?